Pois é, meus amigos, o Daemon disse filho por filho, a prioridade é o Aemond. Mas a ordem é filho por filho e, infelizmente, quem rodou foi o Jaehaerys. E já adianto, eu vou defender a atuação da Fia Saban, especialmente no segundo final. Fala pessoal, eu sou o Pedro e estamos de volta com a cobertura de House of the Dragon, começando oficialmente a cobertura da segunda temporada, e nas próximas 7 semanas serão assim: acabou o episódio na HBO, todo domingo, 11 horas da noite, vai ter análise aqui no Good Nerd, e ter a sua companhia nisso tudo vai ser maravilhoso. Nesse primeiro vídeo eu vou comentar mais sobre o episódio em si, sobre o que rolou, sobre a história, mas segunda às 6 horas, ou hoje, sai o vídeo de detalhes, comentando easter eggs, referências, daquele jeito que vocês gostam. Mas antes de irmos para a Pedra do Dragão, vamos para o norte. O episódio começa mostrando Jace, após passar pelo Vale de Arryn e conseguir o apoio da Jeyne Arryn com Cregan Stark na muralha. Acredito que antes eles também passaram em Winterfell, que foi onde o Jace chegou e também onde está o Vermax. Foi legal ver que o Cregan Stark se aceitou se unir ao Jace, reforçando que os Starks não se esquecem dos seus juramentos, diferente de certos alguns aí, e inclusive até vimos o juramento no primeiro episódio da primeira temporada. Mas ele também mostrou o seu lado. Olha, eu vou te ajudar como eu prometi, porém eu também tenho as minhas obrigações. Eu não posso sair daqui que nem maluco e levar todos os meus homens. Como o Jace fala quando reencontra Rhaenyra, o Cregan Stark aceitou mandar 2.000 nortenhos. E 2.000 nortenhos com cheio de ódio e experiência são bem diferentes de 2.000 sulistas. A termos de curiosidade, esse acordo do Cregan Stark com Jace foi chamado de O Pacto de Gelo e Fogo, onde, em troca de mandar os seus soldados, o Jace mandaria a sua futura filha com a Baela aos 7 anos para Winterfell, para ser criada até ter idade para se casar com Rickon Stark, o filho mais novo do Cregan Stark. Foi legal rever o norte. Assim, eu sou muito mais Porto Real, Pedra do Dragão, mas foi legal rever o norte, a muralha, teve referência à visita do Jaehaerys e Alysanne. A gente viu, por exemplo, como os Stark são escolhidos para servir na muralha, e o Cregan Stark, mesmo com 21 anos, já demonstrou que é um líder inteligente, estrategista e um homem de palavra. Eu vou comentar mais no vídeo de detalhes, que é pra isso, né? Mas eu gostei que a série não mostrou nada, nem deu nenhuma pista da existência de uma tal Syrio Snow. Essa é uma fofoca infundada do cogumelo, que nem o livro considera como verdade, e pelo visto a série também não, então não fez falta, e que bom que isso não foi adaptado. Após o norte, voltamos para a Pedra do Dragão, e eu gostei que eles mostraram como os dragões ficam descansando quando estão ali na ilha, né? E assim, dá pra ver pelo tamanho da Meleys que a caverna é realmente bem grande. Essa montanha, em termos de curiosidade, é chamada de Montanha do Dragão, e foi nessa mesma montanha que o Daemon foi no 10º episódio para cantar para o Vermito. Falando no Daemon, ele já começa a temporada aqui totalmente pirado da cabeça. O Daemon, em sua defesa, ele sempre foi assim. Ele nunca conseguiu parar, ficar quieto. Nem mesmo quando ele estava casado com a Lyanna Velaryon, tendo uma vida tranquila, de boa, relaxado, ele estava insatisfeito, ela mesma percebeu isso, ele queria estar em movimento, queria fazer alguma coisa, queria estar em guerra. Então, quando ele vê a oportunidade de pegar o Caraxes e tacar o terror, mas não pode porque a Rhaenyra não deixa, ele fica lelé da cuca. E é justificado o desejo dele de querer vingança. Tipo, ele foi traído, a sua família foi traída e ele também sempre odiou o Otto, sabe? E o Daemon tava tão pirado que até surtou contra o Eric. Que, coitado, mesmo tecnicamente ele traindo seu juramento para se aliar com a Rhaenyra, ainda teve que ouvir o Daemon falar algumas besteiras ali no seu ouvido. Por um lado, dá pra entender a revolta do Daemon. Ele perdeu seu irmão e teve o trono da sua esposa roubado por 2 pessoas que ele odeia, sabe? Desde a morte do irmão, ele quer ir para King's Landing, queimar os verdes e pegar o trono de volta à base da guerra. E também dá pra entender porque ele tá bravo com a Rhaenyra. A Rhaenyra está sofrendo de luto, mas a sua ausência prejudica as próximas ações do lado preto. Só que por outro, ele tá agindo sem pensar direito, sendo por isso, inclusive, que o Viserys nomeou a Rhaenyra como sua herdeira e não justamente nomeou o Daemon. Se a Rhaenys faz o que ele quer, vai pra Porto Real e juntos, Caraxes e Meleys matam Vhagar e matam Aemond, com isso, obviamente, por conta de uma luta, muitas pessoas morrerão ali em King's Landing.
E com isso, muitas casas que atualmente apoiam a Rhaenyra vão deixar de apoiá-la após ver o que o seu lado está fazendo. Mas ainda sobre essa cena, eu achei uma baita sacada eles colocarem essa cena do Daemon ser justamente com a Rhaenys. A Rhaenys perdeu seus 2 filhos. Ela entende exatamente o que a Rhaenyra está sentindo. E também, por um outro lado, entende o lado do Daemon, que quer vingança imediatamente. Então, a Rhaenys ali conseguiu equilibrar porque ela entende justamente os 2 lados. Só que o Daemon, ele também foi meio cuzão, culpando a Rhaenys por conta disso tudo. Porque se a Rhaenys tivesse agido quando ela teve a chance, a linhagem do Aegon estaria extinta e assim o Luke ainda estaria vivo. Mas como a própria Rhaenys falou anteriormente no 10º episódio, não cabe a ela começar essa guerra. Ou melhor, não cabia a ela naquele momento começar a guerra. Começar uma guerra que não é dela. Agora sim, agora essas 2 casas já estão em guerra. Então se aquela cena fosse agora, faria sentido ela matar geral. Mas lá no passado, naquele contexto específico, não cabia a ela começar uma guerra que não era sua. Falando na casa dela, ela é Rhaenys Targaryen, mas também é Velaryon, afinal é casada com Corlys Velaryon. Atualmente, a frota Velaryon está bloqueando a Guela, impedindo o comércio de Porto Real com Essos e também com outros lugares de Westeros, logo enfraquecendo a capital. Isso já está acontecendo e vimos que de fato está dando certo, já que é falado em alguns momentos nesse episódio que de fato a capital está sofrendo. O Corlys tem lá os seus navios, vai ter ainda mais navios reforçando ali o bloqueio, mas eu gostei que ele, mesmo mais velho, machucado e tal, após as experiências anteriores, ele quer estar lá, quer ser presente, quer liderar os seus navios. Achei isso interessante. Ele estava nessa cena na Vila de Casco, uma das 3 vilas de pescadores que cresceu enquanto Derivamarca ascendia, justamente com o aumento da riqueza da casa Velaryon. Vimos nessa cena o Alyn de Casco, e até foi referenciado o seu irmão, o Addan de Casco. Indo para a capital, mas já me adiantando aqui, teve uma coisa que me decepcionou, ou melhor, que faltou nesse episódio: a reação dos verdes pela morte do Luke. Ok, esse episódio se passa alguns dias, cerca de uma semana, após o 10º episódio da primeira temporada. Logo, todos ali já sabiam o que rolou. E até citado que a Alicent mandou uma carta para a Rhaenyra, meio que desejando pêsames, mas claro, a Rhaenyra não respondeu. Mas ainda assim, eu acho que seria legal a gente ver o Corvo chegando ali em Porto Real e chegando com a notícia do que o Aemond fez, sabe? Não precisava ser uma cena muito grande, algo bem simples, como é falado no livro. A Alicent, quando soube, ela ficou pálida e muito furiosa. O Otto deu um mega esporro no Aemond, mas o Aegon ficou feliz e até deu uma grande festa. Tipo, pelo menos é mencionado a reação do pessoal. O Aegon ficou tão feliz que resolveu receber o Aegon no seu conselho, o Otto ficou preocupado, o Aemond comenta brevemente com Cole que a Alicent o culpa por ter começado a guerra, já que foi justamente a morte do Luke que foi o pontapé inicial para a guerra começar de verdade. E de fato, isso é verdade mesmo. Mas por um outro lado, ele também tá certo quando diz que a guerra começou quando a sua mãe e o seu avô usurparam o trono. Deu pra ver que a Alicent abominou o que o Aemond fez, não aprovou, o Otto também não, o Aegon gostou. Mas assim, eu acho que seria legal, tipo, ver o Corvo chegando, a Alicent pelo menos junto com o Otto, sabe? Mesmo que seja ali na surdina. A Alicent pega ali o papel e lê o que o Aemond fez, tipo, só a reação dela, sabe? Eu acho que seria uma cena legal. Fez falta no episódio? Eu acho que não, mas eu gostaria de ter visto. Mas falando no Aemond, vimos ele chegando em Porto Real, acredito que aí sim, após ele voltar de Ponta Tempestade. E vimos que a cidade está cheia de escorpiões, para que caso algum dragão inimigo apareça, aconteça o mesmo que aconteceu com Meraxes em Dorne e também o mesmo que aconteceu com o Rhaegal ali mesmo na Baía da Água Negra. Ainda sobre o Aemond, uma teoria que eu ajudei a popularizar durante a primeira temporada foi que os filhos do Aegon com a Rhaelena, na verdade, são da Rhaelena com o Aemond, mas aparentemente por essa cena inicial, realmente são do Aegon. Eu errei na teoria, de fato é do Aegon, o tanto que o Aegon até levou o Jaehaerys pro conselho, ficou ali brincando. Aparentemente é do Aegon. Ou será que não? Afinal, tem mais episódios. Enfim, vamos ver. Eu trouxe a Rhaelena porque é o seguinte: a massa sensitiva de Westeros, ela tá imparável. Ela mais uma vez aparece e já vai tacando mais uma previsão, que é a única olhando para o menino e depois diz que tem medo de ratos, já prevendo justamente sangue e queijo. Sobre essa cena ainda, eu quero comentar sobre o terceiro filho do Aegon com a Rhaelena,
o Maelor. No livro, eles têm 3 filhos, Jaehaerys e Jaehaera, os gêmeos que aparecem aqui nesse episódio, e também o Maelor, o mais novo, que tem atualmente 2 anos nos atuais eventos da história. No quarto dela tem 3 camas, uma que eu acho que é dela e uma para cada um dos gêmeos. Então, aparentemente, a série cortou o Maelor. O que é meio estranho, porque o Maelor é citado na abertura da primeira temporada. Então, aparentemente, essa decisão de cortar o Maelor da história veio agora especialmente para a segunda. E falando na abertura agora da segunda, nessa terça-feira, às 6 horas, sai um vídeo especial destrinchando toda a abertura, contando todos os detalhes, que é, na verdade, a história dos Targaryen até os eventos da Dança dos Dragões. Então, para você não perder esse vídeo e o vídeo de detalhes que tá para sair aqui no canal, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho. Ainda sobre o Maelor, eu não vejo problemas eles cortarem ele aqui da história, porque o Maelor ele é mais importante na cena de sangue e queijo, porque no livro a Helaena escolhe o Maelor para morrer, porque o Maelor é mais novo e não iria entender, mas na verdade eles matam Jaehaerys. Aqui, aparentemente, pela minha interpretação, eles cortaram o Maelor da história para dar ainda mais destaque para o Jaehaerys e para a Jaehaera. E assim, sabendo do futuro do Maelor aqui na história, eu não vejo problema algum deles cortarem o Maelor, porque mesmo sem ele, eu achei a parte de sangue e queijo aqui na série tão impactante quanto no livro. Agora, a cena da Alicent com Sir Criston Cole, ou melhor, as cenas, temos que conversar. Assim, o Sir Criston Cole não é um homem honrado. Isso tá bem claro desde o começo da primeira temporada, quando ele pegou a Rhaenyra ali no 4º episódio. Ok, ele foi provocado, mas ainda assim ele foi lá e fez o que ele fez. Depois ele queria fugir com ela, manchando o seu nome, manchando o seu legado e também o nome dela. E quando ela recusou, ele ficou bravinho, pegou o ódio dela, matou o amante do Leno no casamento dela e desde então ele vem tramando com a Alicent e falando mal da Rhaenyra. Falando mal da Rhaenyra toda hora, literalmente, como ele fez na cena do Aemond. Ou seja, ele até pode ser um homem honrado em batalha, ser muito bom ali com a espada e tal, sendo um bom cavaleiro, mas o Sir Criston Cole não é um homem honrado. Agora, a Alicent... Assim, eu sou time Rhaenyra, vocês sabem, vocês me acompanham aqui, nem preciso falar nada, mas convenhamos, aqui sendo imparcial, tá? Sem mesmo, sendo imparcial. Ela merecia um agrado, vai. Pô, desde que ela apareceu aqui na história lá no livro, ela ficou ali cuidando do Jaehaerys, o Jaehaerys morreu, ela foi empurrada pelo pai pra ficar com o Viserys, aparentemente deu pro Viserys, com ele nessas condições, pra ficar grávida do Daeron, que existe aqui na série, é confirmado, e não tem nenhum relato, nem na série, nem no livro, de que a Alicent foi infiel ao Viserys. Mesmo quando ele estava ali, só o pó, literalmente, ela foi fiel a ele até a sua morte. E eu não considero o pack do pezinho como um ato de traição. Então assim, a Alicent pode ser inimiga da coroa, pode ser uma usurpadora de trono, merece prisão, tudo isso sim. Mas ela merecia, amorosamente falando, um pouco de agrado. Mas isso não anula o fato de que os dois sabem que o que eles estão fazendo é errado. Só que o errado dá ainda mais tesão. E enquanto o Neto tava lá, virando lateral direito do Vasco, ela tava igual o Vasco, subindo e descendo. Mas aqui, Alicent, eu passei pano, te defendi, mas se você depois for falar mal da Rhaenyra, falar mal dos filhos dela, falando com a espadinha "Where is duty? Where is sacrifice?", aí tu vai ser hipócrita, então se liga, hein? O que eu tô fazendo? Após um pouco de chá, os dois foram para a reunião do Conselho Verde, onde passaram a rever os seus aliados. O Otto fala que mandou vários corvos por Westeros para ver quem são seus aliados, já começou os seus planejamentos, enquanto o Aegon ficava brincando com seu filho. O Aegon não tem nenhuma condição para ser rei. Ele não foi preparado para isso, ele não estudou para isso, ele nem deveria ser rei. Então, basicamente, o Aegon tá governando junto com a Alicent e com o Otto. Mas, pelo menos, como a gente viu na cena dele, né, dando audiências ali no trono para o povo de Porto Real, ele pelo menos quer ser bom. Ele quer recompensar quem perdeu as ovelhas, vai dar pagamento a mais para Rio de Martelo, olha ele aí, para aumentar a quantidade de escorpiões. Mas é aquela, ele não sabe governar porque ele justamente nunca foi o herdeiro e não foi preparado para isso. Mas eu gostei que a série mostrou que, pelo menos, ele tá tentando. Ele não sabe o que fazer, coitado, mas ele pelo menos está tentando, ele quer ser um bom rei, tá se esforçando, achei isso interessante. E a cena da reunião deixou bem claro o atual cenário. A Alicent e o Otto querem manter a calma, agir com cautela e inteligência, enquanto Aegon e Aemond já querem partir para ação, ou jura lealdade ou tu queima, sem mais nem menos.
com o Aemond até tramando secretamente um plano com Sir Criston Cole. Mas só um comentário rapidinho sobre essa cena do Aemond com Sir Criston Cole. O Aemond chama sua mãe de Alicent e o seu avô de Otto. Ok, esses são os seus nomes, mas ainda assim é curioso. E quem quer se beneficiar dessas divergências é talvez o maior rato aqui da história, o Larys Strong. Larys Strong, ele contou pra Alicent que se livrou de todos os infiltrados entre os criados, né? Referenciando o que rolou no episódio 9, onde ele descobriu que tinha informantes da Mysaria na Fortaleza Vermelha e até queimou onde ela morava. Já antecipando, ao que tudo indicava, a Mysaria morreu naquela cena, mas como vimos, ela sobreviveu, se infiltrou no navio e foi parar lá em Pedra do Dragão. Ou seja, o plano do Larys deu certo, mas não 100%, já que a Mysaria ainda está por aí e até fez a ponte com sangue e queijo. Voltando a Larys Strong, ele é safado. Ele quer mostrar que tá ali pra Alicent, conversou com ela, mas também quer mostrar que tá ali pro Aegon, falando no off assim, olha só, qualquer coisa, precisando, é só falar, tamo junto. E aquela, o Larys Strong provou na primeira temporada que se tu pedir pra ele, ele faz. Pode ser a coisa mais abominável, mais horrível do mundo, se você pedir, ele faz, ele é leal. Mas é aquela, ele faz, mas quer algo em troca. E eu tenho certeza que ele não vai querer ver o pack do pezinho do Aegon. E eu tenho mais certeza ainda que essa conversa entre os dois não foi aleatória, então vão ficar de olho. E falando no Otto, a série finalmente deixou claro a motivação do Otto desde o começo. Manter a sua casa, manter os Hightower no auge do poder. Ele e a Alicent sabe que esse prazer, esse tesão basicamente do Aegon em ficar governando vai acabar, é temporário. E depois os dois, como cobras, vão assumir o poder e os Hightower serão basicamente os reis de Westeros. Mas eu gostei que a Alicent, ela se impôs para o pai. Mostrou para ele que ela ainda tem controle sobre seus filhos, que ela fala e eles obedecem, e para ele maneirar no seu tom, especialmente nas reuniões. E que se for para ter violência, que pelo menos tenha alguma justificativa. Não seja como foi o Aemond contra o Luke. Sobre o Luke, como a gente viu no 10º episódio, o corpo dele tá na barriga da Vhagar, mas alguns restos do Arrax, assim como no livro, foram achados ali nas praias próximos à Ponta Tempestade. E a cena da Rhaenyra indo pra lá, vendo a asa do Arrax, cara, foi tensa, me pegou. Foi impactante. Como a Rhaenys mesma disse, a Rhaenyra precisava disso. Ela precisava ter 101% de certeza que o seu filho morreu pra aí sim seguir em frente. Eu achei irado que enquanto a Rhaenyra gritava e chorava de tristeza, a Syrax fez o mesmo, o que mostra não apenas como as duas estão conectadas emocionalmente, mas também que a Syrax tem consciência que ela também perdeu um filho, já que, ao que tudo indica, Vermax, Arrax e Tyraxes vieram de uma ninhada da Syrax. Mas aquela, ela tá de luto, mas ela é a rainha. A rainha está em guerra e ela precisa agir. E, meus amigos, que cena espetacular! Ela chegando ali em Pedra do Dragão, passando pelo crânio do Meraxes e chegando na reunião já falando: eu quero Aemond Targaryen. Ela só fala apenas isso. E, meus amigos, a cara do Daemon, nossa, era tudo que ele queria ouvir. A cara dele de tipo, ok, amor, o seu desejo é uma ordem. É rápido, mas eu quero destacar a cena do Jace voltando e reencontrando a sua mãe. Ele aparece ali na sala junto com a Bella entende a situação e sai de cena. O Jace fala que conseguiu o apoio da Jaime Arryn, o apoio do Cragon Stark, mas diz isso chorando. E aquele abraço dele com a Rhaenyra, cara, foi de partir o coração. Que cena emocionante, sendo bem sincero. Gostei que o Luke, pelo menos, teve um funeral. Né, não tem corpo para queimar, mas pelo menos queimaram suas roupas em uma pira funerária, como a tradição Targaryen. E ó, eu tô de olho no que vocês fizeram, tá? Colocaram ali o funeral do Luke e, em paralelo, a Alicent olhando para ele, sendo que a Alicent falava mal do Luke pelas costas da Rhaenyra. Tô de olho, hein? Terceira vez já. Se antes eu julguei o Daemon porque o Daemon queria agir por impulso, usando a emoção e não a razão, agora eu tenho que elogiá-lo pela sua inteligência. Aproveitando que a Mysaria estava ali, e a Mysaria é muito influente na Baixada das Pulgas, ele fez um acordo com ela em troca de informações. Ela o ajuda e ele a libera. Provavelmente também negociando com ele uma ida para a capital, ali na Surdina, uma ida secreta, o que deu certo. Só um pense aqui, a Mysaria fala para o Daemon que aquela não foi a primeira vez que ela ajudou o Aegon a sair de alguma confusão.
Então, provavelmente tem alguma coisa aí que vai ser explorada nos próximos episódios. Eu só vi o primeiro episódio, sendo bem sincero, então eu não sei o que vai acontecer, só sei com base no livro. E como eu disse no começo do vídeo, o Daemon quer se vingar. Ele quer se vingar à base do filho por filho, olho por olho, como foi o Luke Aemond, mas agora filho por filho. Então, ele contrata Sangue, que é esse guarda e tem o nome de Sangue, porque é justamente ele que mata o Jaehaerys, e o Queijo, que tem esse nome por ser um exterminador de ratos, os contratando para matar o Aemond. Mas quando o Queijo pergunta, e se o Aemond não for encontrado, o Daemon tem esse olhar. E como Sangue insiste em vários momentos mais à frente que tem que ser filho por filho, fica implícito que o comando dele foi assim: beleza, achou o Aemond, ele é a prioridade, mas não achou o Aemond, é filho por filho. Os dois sobem passando pelas passagens secretas da Fortaleza Vermelha, passagens que foram construídas a mando do Maegor, e a história por trás delas é bizarra e eu vou comentar tudo no vídeo de detalhes. Mas voltando a Sangue e Queijo, a ordem era matar o Aemond, e inclusive se essa cena tivesse acontecido alguns minutos antes, o plano até daria certo, já que a primeira sala que eles entraram era onde o Aemond estava alguns minutos atrás. Antes de falarmos na Helaena, eu quero comentar sobre um detalhe simples, mas que pode ter passado despercebido, que é o seguinte: o Sangue primeiramente entra em um quarto que tinha apenas uma criada, e enquanto ele armava a armadilha, ele deixou cair a sua tocha e quando foi ver, a criada sumiu. Então eu acho que essa criada foi chamar os guardas, que pelo visto demoraram, e o quarto onde ele estava tem chances de pegar fogo, porque né, a tocha caiu no chão. O Sangue foi procurar a criada, mas acabou indo parar no quarto da Helaena, onde o Queijo já estava lá começando seus planos. Eu vou deixar para fazer o comparativo no vídeo de detalhes, eu quero focar aqui nesse vídeo na cena que a série mostrou. Mais uma vez, o Daemon deixou claro que é filho por filho, a prioridade é o Aemond. O Aemond não foi encontrado. O Aegon estava bêbado, mas estava cercado de guardas, e quem estava ali dando sopa é o Jaehaerys, que foi justamente o que rodou. Essa cena, de verdade, me pegou muito. Eu realmente fiquei muito nervoso vendo a cena, porque a Helaena, ela entrou em estado de choque. Ela não entendeu o que estava acontecendo, não estava raciocinando direito. Então, quando o Queijo perguntou para ela apontar qual dos dois é o menino, ela aponta e aponta pro de fato Jaehaerys, pro de fato filho certo, sabe? Ela basicamente não tem uma reação. Os seus olhos estão arregalados e começando a lacrimejar. E enquanto Sangue e Queijo matam o Jaehaerys, ela pega sua filha e foge para o quarto da mãe. Só que o que me deixou mais nervoso, até além dessa não reação da Helaena pelo choque, por entrar em pânico, foi o barulho do Jaehaerys morrendo. Podemos ouvir o barulho dele gritando, mas depois do pescoço dele sendo cortado. Podemos ouvir os cortes, o sangue escorrendo e fazendo barulho. Cara, é uma cena nojenta, horrível, abominável. Assim, ouvi isso várias vezes, que foi o meu caso, pra fazer que o roteiro foi... Sim, não fiquei legal, sabe? Mas foi exatamente como deveria ser. E por esse lado, eu achei essa parte até mais impactante do que no livro. Primeiro, é Game of Thrones, beleza. Mas, gente, eles também não iriam mostrar uma criança de 5, 6 anos sendo decapitada com um único golpe. Pelo amor de Deus também, né? Limites, sabe? Como não mostraram Sangue e Queijo ali, ó, cortando o pescoço do Jaehaerys para pegar a sua cabeça, sabe? E o fato de não vermos a cena, apenas ouvirmos o barulho do pescoço sendo cortado com uma faquinha pequenininha, ou seja, cortando devagar, o barulho do sangue, cara, é agoniante. E justamente por ser algo horrível, algo abominável, a direção acertou em criar toda essa sensação. Não me entendam mal, eu não gostei de ouvir isso, sabe? Eu, inclusive, revi essa cena pela terceira vez seguida, escrevendo aqui esse roteiro, e, velho, me deixou mal, eu fiquei nervoso de verdade mesmo. Me pegou real. Só que, tipo assim, é uma guerra, sabe? A história exigia que fosse assim, pra mostrar que se de um lado eles cometem atrocidade, do outro eles farão a mesma coisa. O jogo é sujo, e o jogo está apenas começando. E é por isso que no meu vídeo sem spoilers, eu disse que vi essa cena pela primeira vez e fiquei mal, fiquei uns 5 minutos ali, parado sem reação, porque você ouvir esse barulho da morte do Jaehaerys e vendo a mãe dele não tendo reação, estando em choque e estando em pânico vendo isso, é tão pesado quanto você imaginar na sua cabeça uma criança de 5 anos sendo decapitada e a sua mãe horrorizada vendo tudo isso. E eu vou pras trincheiras defender a Fia Saban. Na primeira vez que eu vi essa cena, né, que eu vi lá na semana passada, eu fiquei, putz, infelizmente ela não entregou, que pena.
Só que, após digerir muito bem esse episódio, ficar com essa cena a semana inteira na minha cabeça e rever ela agora, eu mudei completamente de ideia. Ela fez exatamente o que deveria ser feito. Se vocês analisarem a cena, a ideia nunca foi fazer a Helena gritar, espernear, nossa, meu Deus, não! Tipo, algo muito over, sabe? A Helena nunca foi construída assim. Ela sempre foi muito mais quieta, muito mais fechada. E nessa cena, ela entra em estado de choque. Ela claramente nem estava pensando, nem estava entendendo o que estava acontecendo. Ela entrou em pânico, sabe? Então, quando eles falaram pra ela escolher, ela apontou. Ela fez isso sem ter noção direito do que ela estava fazendo. Ela pegou a sua filha, foi pro quarto da mãe, se senta no chão e fala: eles mataram o menino. Ela faz isso com uma cara muito normal para a situação. Mas aí ela mexe as sobrancelhas, meio que sai do transe. Aí ela entende o que rolou, ela para, cai na real, olha pra mãe e quando vai chorar, acaba o episódio. Tipo, a cena inteira ela não caiu na real do que estava acontecendo. Ela tava tão chocada, tão... sabe que tipo... Aí depois quando ela parou e falou, eles mataram o menino, e tipo, elas caíram na real, ela olha pra mãe, tipo, horrorizada, de fato caiu a ficha, sabe? E quando eu revi a cena e percebi isso, ela melhorou demais pra mim. Porque é horrível você ouvir uma criança sendo cortada com uma faquinha. Mais uma vez, o som é horrível, algo abominável. E o fato da mãe entrar em estado de choque, pânico, não entender o que tá rolando e só cair na real depois, velho, isso me destruiu. Eu sei que os fãs mais puristas, que tem que ser tudo igualzinho ao livro, podem não gostar e tal, mas assim, dando a minha opinião de quem é fã da série e quem viu o episódio algumas vezes, eu gostei da cena. Eu entendi o que eles queriam fazer, eu entendi a mensagem, a sensação, o clima que eles queriam passar e fui completamente afetado. Mesmo sabendo que rolaria antes da cena rolar, porque, né, tá em Fogo e Sangue, ainda assim, na primeira, na segunda e na terceira vez, eu fui impactado, a cena tocou em mim, então, ao meu ver, a cena mandou bem. Assim, mais uma vez, cena horrível, é difícil de você ouvir, é difícil de você rever essa cena, porque o barulhinho, cara, não sai da minha cabeça, mas a ideia da produção, a ideia do roteirista e do diretor era justamente criar essa sensação. E como foi isso que eu senti vendo essa cena, vendo o episódio, pra mim, eles mandaram bem. Eu ainda não vi o segundo episódio, mais uma vez, eu vou ver sempre um episódio por semana, todo sábado, pra conseguir fazer os comentários sem saber o que vai acontecer. E até dizem que a Fê Saban manda ainda melhor na atuação no segundo episódio. Ou seja, essa reação dela aqui no primeiro não foi porque ela não entregou. Na verdade, ela fez exatamente o que deveria ter feito. Ufa, cara, tô sem voz. E meus amigos, mesmo eu falando bastante, pô, tô com mais de 1 hora de bruto aqui, velho, tem mais coisa ainda pra comentar sobre esse primeiro episódio. E comentaremos justamente no vídeo dessa segunda, que talvez, dependendo, já esteja disponível, comentando justamente os detalhes, easter eggs, curiosidades. Então, mais uma vez, se você é novo aqui no Good Nerd, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho pra você não poder perder. Mas me conta, o que vocês acharam desse episódio? Concordam comigo? Discordam de alguma coisa? Só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer comentar com vocês. House of the Dragon está de volta e eu vou falar dessa série até dizer chega, cara, eu tô muito feliz. Mas enquanto eu produzo vídeos de detalhes, aqui eu falo sobre Valyria, que foi referenciado na abertura, enquanto aqui eu falo sobre como Aegon, o Conquistador, conquistou o apoio do Norte e o apoio de Torrhen Stark. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!